Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Direito. Meu nome é Álvaro Montebello Barcelos, eu sou aluno do 10º período do curso de Direito e quero ajudar a você, que não é do ramo, entender um pouco mais sobre esse tema tão importante e que faz parte do nosso cotidiano, por mais que a gente não queira. Para a gente começar no episódio de hoje, que vai ser o primeiro de muitas séries, eu quero falar com vocês sobre um tema muito recorrente e que a grande mídia faz uma confusão danada, que é exatamente a questão entre crime doloso e crime culposo. A todo momento no noticiário, alguma coisa é dita a respeito disso. E na maioria das vezes, falam-se coisas erradas. Ou pior, fazem simplificações grotescas, que acabam tirando completamente o foco da questão. Atualmente, a gente está no cenário aí com a situação que aconteceu lá em Recife, com aquele menino de 5 anos, que perdeu a vida de uma maneira muito precoce e tão chocante para a população como um todo. E ali agora se vê diante de uma questão em que a pessoa a qual está sendo acusada de ter permitido que ele caísse da cobertura do prédio, que ela seja acusada ou por crime doloso ou por crime culposo. Então vamos entender um pouco melhor disso. Quem define o que é crime doloso e crime culposo não é a grande mídia, é o Código Penal. E lá no artigo 18 tem um inciso para crime culposo e outro para crime doloso, exatamente para poder conceituar cada um deles. Então, o inciso que fala do crime doloso, ele diz que o crime é considerado doloso quando a pessoa quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, na verdade, nós temos dois tipos de dolo. O chamado dolo direto, que é aquele que a grande mídia costuma dizer, quando a gente quer o resultado. Esse é o chamado dolo direto. Mas ela esquece, na grande maioria das vezes, do chamado dolo eventual, que é aquele crime na qual a gente assume o risco pelo resultado. Assumir o risco, basta a gente lembrar um pouquinho do Show do Milhão. Quem é que não lembra do Show do Milhão? Um programa de perguntas e respostas, onde o candidato era arguido e o apresentador do programa, na hora de dar a resposta para ele, perguntava: você está certo disso? Posso perguntar? É por sua própria conta e risco. Então, quando ele diz isso, ele está reforçando para o candidato que, ao responder daquela maneira, ele pode ter um resultado. Ele está assumindo o risco pelo resultado da conduta dele. Esse resultado pode ser um resultado favorável ou desfavorável. A mesma coisa acontece quando a gente pratica uma conduta dolosa na modalidade de dolo eventual. Por quê? Porque ela prevê, ela sabe do resultado, ela sabe que aquele resultado pode ser danoso, pode violar a lei. E mesmo assim, ela não aquilo não serve como um freio para ela. Ela se coloca na situação de risco e assume o risco pelo resultado. Mesmo que ela não queira, mas ela assume o risco. Por isso que é considerado crime doloso. Já o crime culposo, ele está definido a partir de 3 condutas. São elas a imperícia, a imprudência ou a negligência. Então, toda vez que um crime for considerado culposo, a gente tem que verificar uma dessas 3 possibilidades: a imperícia, a imprudência e a negligência. Qual a diferença entre elas? A imperícia, ela está associada ao chamado crime profissional, ou seja, a pessoa que tem uma determinada profissão na qual ela pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Um exemplo disso é o médico, ao operar um paciente, é um motorista de ônibus, porque em ambos os casos são pessoas que ganham a vida numa atividade que é de risco. O médico, ao operar alguém, ele pode causar o óbito dessa pessoa, mesmo que ele não queira, como a imprensa costuma dizer. O motorista de ônibus é a mesma coisa. Ele pode, na conduta do seu veículo, ter um descuido e acabar atropelando alguém e levando essa pessoa a óbito. E aí ele vai responder também por crime culposo, porque vai se encaixar na imperícia. Agora, a imprudência, ela não se confunde com a imperícia, por quê? Porque na imprudência, a pessoa não é profissional. Então, eu, que não sou motorista profissional, você ou outra pessoa que não ganha uma vida dirigindo, pode acontecer de vir atropelar alguém, Deus que me perdoe, mas isso é uma possibilidade. Ninguém quer tirar a vida de ninguém. Mas você, ao dirigir o seu veículo, você pode vir a tirar a vida de alguém. E, nesse caso, você vai responder, dependendo da situação, ou por imprudência ou por negligência. Qual é a diferença entre as duas? Que na imprudência, você tem um agir. Você age de maneira imprudente, de maneira displicente. Então, por exemplo, você avança um sinal, você está dirigindo com excesso de velocidade,
Isso é um caso clássico de imprudência. Por quê? Porque se naquela via pede que a velocidade máxima seja 60, não é para andar 80. Porque ao andar 80, você pode não ter tempo de frear o seu veículo e atingir uma pessoa. E vai responder por um homicídio culposo, por causa da tua imprudência. A negligência é uma conduta negativa, é um não agir. É cruzar os braços. Você simplesmente não age. Então, o exemplo ainda do motorista é aquela pessoa que, por exemplo, não dá manutenção preventiva no carro. E aí, na hora que ela precisa frear, o freio falha. Falha por quê? Porque a pastilha estava desgastada, por exemplo, que o disco de freio não estava bom, já tinha passado do período de trocar. Nesse caso, ele vai responder por um crime culposo na modalidade negligência. Só que a questão não é tão simples assim. Crime doloso e crime culposo, eles são processados de maneira diferente. Em regra, todo crime é doloso. O Código Penal, inclusive, diz isso lá no parágrafo único do artigo 18. O crime ele só vai ser dado como culposo quando a lei disser que ele é culposo. Então, o homicídio, por exemplo, que é um dos crimes que mais acontecem no nosso país, o homicídio ele prevê uma modalidade dolosa e uma modalidade culposa, inclusive com penas muito diferentes. Já existem crimes, por exemplo, que não admitem modalidade culposa. O exemplo mais comum é o crime de dano. Dano ao patrimônio, por exemplo. Você quebra a vidraça do seu vizinho. Essa conduta ela sempre será dolosa. Você não vai quebrar a vidraça do seu vizinho por sem querer, por negligência, por imprudência ou por imperícia. Essa é uma conduta que não admite da modalidade culposa. Então, nesse caso, você não vai responder pelo crime de dano na esfera penal. A esfera civil é outra história. Claro que você vai ser obrigado a reparar o dano do seu vizinho se ele resolver entrar com uma ação civil contra você. Mas criminalmente você não responde. Então, a gente precisa traçar essa diferença entre crime doloso e crime culposo. Até porque, se falando de homicídios, por exemplo, no caso desse menino que perdeu a vida, o homicídio doloso é um crime contra a vida e a Constituição determina que ele seja processado pelo tribunal do júri, diferente do crime culposo. Crime culposo, não há previsão. Ele não vai ser processado no tribunal do júri. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um juiz vai julgar o crime culposo. Ao passo que no crime doloso, quem julga pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa do povo que vai compor o tribunal do júri, aqueles 7 jurados que vão ser escolhidos para dizer se a pessoa é condenada ou se ela é inocente. Então, a diferença de crime doloso para culposo ela é importantíssima, principalmente quando a gente fala de homicídio. Porque, para vocês terem uma ideia, o homicídio doloso, na modalidade chamada simples, ele tem previsão de uma pena que vai de no mínimo 6 a no máximo 20 anos. Ao passo que o homicídio culposo, a pena é de 1 a 4 anos. Olha a diferença. Um crime que tem 4 anos de previsão, a pessoa responde no regime aberto. Ao passo que o homicídio doloso, 6 anos, ela, se pegar no mínimo 6, ela vai para o semiaberto, podendo chegar ao regime fechado, dependendo de quanto ele tiver de pena. Então é importantíssimo essa diferença. Mas isso fica para um próximo vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal que vem muito mais por aí. Até a próxima!